Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para a gente falar de um assunto bem legal, que é aromaterapia, ok? Vamos aguardar um pouquinho. Vamos lá. Como estão vocês aí, tudo bem? Hoje eu vou ver se eu consigo transmitir no Facebook também, por isso que eu tô aqui vendo se tá tudo certo. Vamos lá. Um momentinho. Tenho que só colocar alguma coisa aqui. Tudo na vida a gente aprende, né? Então, vamos lá. Tá faltando alguma coisinha aqui que eu tinha colocado. Só um pouquinho de paciência, que o assunto vale super a pena hoje. Tá ok? Então, agora sim, vai estar lá no Face também. Então, quem quiser assistir. Oi, pessoal do Facebook, tudo bem? Hoje eu tô fazendo a live pro Facebook e pro Instagram. E vamos falar de um assunto maravilhoso. Tá? Então, pessoal do Facebook aí vai chegando para nossa live. Tá certo? Isso. E o pessoal aqui do Instagram também. A gente vai aprendendo as coisas, vai ficando corajoso. Aí não basta fazer só no Instagram, já tem que fazer no Facebook também. Quem sabe daqui a pouco faço junto no YouTube. Tudo é uma questão de aprendizado. E vocês vão ver que tem uns óleos essenciais aí, que é pro medo, para dar coragem, que ajuda muito. Oi, André, tudo bem? Tudo bem com você, André? Hoje nós estamos aqui e estamos lá no Facebook, no Instagram e no Face. Mas vamos então começando o nosso assunto de hoje, que nós vamos falar da aromaterapia. E a ênfase maior que vai ser hoje aqui pra gente, só um pouquinho, tá tremendo aqui. A ênfase maior que a gente vai dar é em relação às emoções da pandemia, tá certo? Então, o que a gente pode fazer aí em relação a essas emoções, que as emoções estão muito duradouras, muito profundas, e estão levando as pessoas a adoecer, né? Não só as doenças emocionais, como as doenças físicas também. Então, por isso que hoje a gente vai falar aqui como os óleos essenciais podem nos ajudar, e muito, tá certo? Nessas questões aí da pandemia. Eu já fiz uma live aqui, que ficou gravada no IGTV, onde eu falei sobre o que... Oi, voltei. Oi, Aida, tudo bem? Boa noite. Então, Valéria, tudo bem com você? Então, vamos lá. Hoje estou um pouquinho confusa aqui, porque eu resolvi fazer aqui no Facebook ao mesmo tempo. Mas nós vamos conseguir, tá bom? Pessoal aí do Facebook que estiver entrando, eu não consigo ver. Depois o Miguel vai me contar. Ok. Pessoal, vamos falar então da aromaterapia. O que é aromaterapia, né? Como o nome diz, aroma, né? Que são os cheiros, né? Os odores e a terapia. Então, nós vamos fazer um tratamento com produtos, tá certo? Que são os óleos essenciais, ok? Então, o óleo essencial que é a chave do tratamento com aromaterapia. Então, a primeira dica da noite, cuidado para não comprar gato por lebre, né? A aromaterapia só é feita com óleos essenciais. Nós temos aí no mercado muitos produtos sintéticos, tá certo? Obtidos em laboratório e que não vão trazer o efeito que eu quero do meu tratamento, ok? Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, a lavanda é boa para insônia. Aí a gente pega e compra um sabonete de lavanda, né? E fala, opa, legal, vou tomar banho com esse sabonete aqui, vai resolver meu problema de insônia, vai me ajudar. Mas aquela lavanda que está ali
é a lavanda do óleo essencial ou é sintética, né, obtida em laboratório? Ou então assim é extra diluída, que não vai conseguir ter o efeito que eu quero. Aí eu fico lá tomando banho com aquele sabonete de lavanda e não consigo ter o efeito que eu gostaria. Tudo bem, Rosângela? Então eu não vou conseguir ter o efeito que eu quero para aquele produto, tá certo? A aromaterapia não é novidade alguma. Ela é empregada há centenas, milhares de anos, tá certo? Como que ela começou a ser usada? Com a descoberta do fogo. Então, se descobriu o fogo, colocava-se fogo nas plantas, né? Enfim, nas raízes, troncos e tudo mais, e percebia que aquele aroma que vinha daquela fumaça dava reações às pessoas. Então, umas ficavam sonolentas, outras enjoadas, né? As outras mais elétricas. Aí começou a se perceber, então, que fazia uma modificação, tanto a nível emocional, quanto a nível físico nas pessoas. E aí começou a se estudar, então. Mas ela continuava sendo utilizada só como plantas aromáticas, né? E por isso que a palavra perfume vem lá de perfum, quer dizer pela fumaça, né? Então era pela fumaça que vinha aqueles aromas e eles chamaram então de perfume, ok? Lembrando que desse tempo que eu estou falando lá dos nossos ancestrais, o olfato era um sentido muito apurado, muito apurado. Hoje não, hoje a gente vê tantas coisas, né? Então o nosso visual é bem apurado, o nosso auditivo, que a gente ouve muitas coisas, e o nosso olfativo então ficou meio adormecido. E a gente percebe isso, quem tem cachorro, né? O quanto que eles percebem o cheiro, como é super desenvolvido neles o olfato. E nós não, nós perdemos muito desse sentido aí, tá certo? Então, o que a gente observava e observa, né, quando a gente estuda história e tudo mais? Que se usava muito. Então, você viaja, você vê nos museus muitos incensários, né, aonde se queimavam, então, aquelas ervas aromáticas, os incensos. Se usava muito isso. E conta até que a Cleópatra, ela usava água de rosas, né? Então, o Marco Antônio, ele viajava lá para as guerras e quando ele voltava, olha que coisa chique, coisa linda, né? Ela mergulhava, então, uma pombinha branca na água de rosas. E aquela pombinha, então, aí ela soltava. Aí a pombinha saía batendo as asas de encontro lá com o Marco Antônio, que estava descendo lá do navio, né? Aí o que acontecia? Então, aquelas gotas do óleo de rosas, ela caía, então era, né, o romance lá que eles tinham, tá certo? Então, muito legal. Então, a gente vê, então, o quanto, né, os aromas, eles estão aí na nossa vida. E a gente estudando, eu tive dando uma olhada, e na Bíblia a gente tem várias passagens, né, dos óleos essenciais, né, nas plantas aromáticas. Inclusive o nascimento de Cristo, que os reis magos foram lá, incenso, né, e mirra, e que são duas plantas aromáticas que eram muito usadas, que é ainda usado. E daí o ouro, né, que no caso era um mineral. Então veja quanto é interessante. O que aconteceu? Aí Avicena, né, e ele viveu em 980 a 1037. Ele descobriu então a serpentina refrigerada e a partir dali conseguiu-se fazer o óleo, tá certo? Até então se usava ele como planta. E se usava até na defumação. É interessante falar isso, que a gente está falando em tempos de pandemia. O que acontecia?
Por exemplo, o médico ia atender um doente que podia ter uma doença contagiosa, né? Estamos falando de períodos que não tinha penicilina, que não tinha todas essas coisas que a gente tem hoje. E aí, o que ele fazia? Ele fazia uma defumação, uma fumaça ali, queimava as plantas, né? Entre ele e o paciente. Porque aí ele conseguia atender e aquela cortina de fumaça impedia que ele se contaminasse com aquela doença. Veja que coisa super interessante, né? Então ele não se contaminava. Então era a famosa defumação com ação desinfectante. Tinha também a defumação para afugentar os maus espíritos. Mas eu estou falando mais aqui da ação desinfectante, que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje em relação à pandemia. Lembrando que os óleos essenciais, todos eles têm essa ação antisséptica, antifúngica e tal. Para quê? Justamente para defender a planta. Lembra que o óleo ele vem da planta e ele tá lá para defender essa planta. Então ele tá lá para evitar que venha lá os micro-organismos, insetos, etc e tal, para destruir a planta. O termo aromaterapia surgiu então com o Gattefossé, um químico francês que estava lá no laboratório dele, viu, André? Você que é químico, né? Você deve entender bem o que aconteceu com ele. Alguma coisa deu errado lá e pegou fogo, né? E a mão dele queimou, e ele, né, quente e tal, queimando a mão, ele imediatamente enfiou a mão num lugar que fosse molhado, né, líquido, para resfriar. Então ele enfiou a mão e tal. O que ele percebeu nos dias que se passaram, né? Pela extensão da queimadura e da profundidade, a mão recuperou muito rápido. Aí ele ficou curioso e foi lá estudar aquele líquido. E era o óleo essencial de lavanda, tá certo? Era o óleo essencial de lavanda. E aí o que aconteceu? Ele então batizou aí de aromaterapia. Toda vez então que eu uso um óleo essencial com efeito de aromaterapia, tá? O que acontece? Toda vez então que eu uso um óleo essencial para efeito de tratar doenças, sejam elas físicas, emocionais e até mesmo a beleza, né? Eu estou fazendo aromaterapia, porque a gente tem o uso de óleos essenciais em outras coisas, em produtos de limpeza, em alimentos, né? A gente que eu não masco mais, mas quando era jovem mascava muito chiclete de hortelã. Então, o que tem ali no chiclete, né? O óleo essencial de hortelã. Então, muitos alimentos e tudo mais, e a gente acaba, então, utilizando o óleo essencial em diversas situações, né? Mas quando eu uso para tratar, e essa terapia eu chamo de terapia holística, ou complementar, ou vibracional, ou energética. E só para título de curiosidade, a aromaterapia é uma prática integrativa que está dentro do SUS, tá certo? São várias práticas integrativas. No meu blog, inclusive, tem lá uma matéria que eu escrevi sobre as práticas integrativas que estão no SUS, e a aromaterapia, ela está lá, tá ok? Então, veja, o que quer dizer essa terapia holística? Então, ela vai tratar a pessoa como um todo. Mas olha que legal quando eu falo em aromaterapia. Então, como que vai funcionar? Eu pego o óleo essencial. Aqui eu trouxe para mostrar para vocês óleo de rosas que eu ganhei de uma amiga minha que mora na Polônia, a Lidiane. Eu estive lá visitando e ela me deu. O melhor óleo de rosas que tem é na Bulgária, tá certo? É o melhor que existe. E aí, o que vai fazer? Quando eu inalo esse óleo, tá certo? Ele entra, né, pelo meu nariz, tá certo? E assim que ele passa pela mucosa, parte dele cai na circulação sanguínea, porque ele tem baixíssimo peso molecular, tá?
e parte dele vai continuar esse caminho, né? E aí eu vou ter um caminho longo até que ele chegue no sistema límbico. E aí vai lá amígdala, hipotálamo, córtex cerebral, todo esse caminho, que é onde estão armazenadas nossas emoções, os nossos sentimentos. O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que eu sinto o cheiro de alho, fritando alho para fazer arroz, eu lembro da minha infância quando a minha mãe fazia isso, tá? Então, isso é uma memória olfativa. Então, o cheiro do alho me remete a uma situação da minha infância. E essa emoção, no caso, ela é muito boa. É uma lembrança muito legal. Só que algumas pessoas podem ter uma lembrança ruim. Vou dar um exemplo. Namorou uma pessoa que usava um perfume tal. E a pessoa foi desagradável, né, traiçoeira, enfim, não era nada do que você estava esperando, né? Aí o que vai acontecer? Toda vez que você se colocar diante daquele aroma, ele vai lá então e acha aquela memória daquele namorado ou daquela namorada, e a emoção que vai vir para você é uma emoção desagradável, né? Uma emoção assim, que não é legal. Fala, puxa, né? Aquele fez isso comigo, né? Então você vai estar sempre lembrando dessa situação, ok? Bom, algumas coisas que a gente tem que pensar quando a gente fala em óleo essencial. Um mesmo óleo pode ser útil para várias coisas, tanto a nível físico, né, quanto a nível emocional. Vou dar um exemplo para vocês. Laranja, né? O óleo de laranja é um óleo muito barato. Eu penso que é o mais barato que tem, porque a facilidade da obtenção dele é muito grande. Eu brinco sempre, todo mundo aqui já fez óleo de laranja, né? É só pegar a casca e apertar no olho quando a gente fazia isso, apertava no olho do irmão, né? Apertava no olho do colega, então a gente conseguia apertar aquilo e sair aquele sumo ali que é o que vai dar o óleo de laranja. Então o óleo de laranja, ele é da casca da laranja e ele é abundante, por isso o preço dele é caro. Então, diferentemente dos florais, né, os florais de Bach, que todos têm o mesmo valor, os óleos essenciais têm uma variação assim absurda, né? E agora então com o dólar deve estar com o dólar alto deve estar mais absurda ainda, né? Porque daí os que vêm importados vêm muito caros, né? Muito caros. E tem os nossos, ou tem alguns óleos que já são baratos. Vamos pensar aqui, só num pé de laranja. No pé de laranja eu vou ter o óleo essencial de laranja, que é da casca da fruta. Eu vou ter o óleo essencial de petit grain, que é da folha da laranjeira. E eu vou ter o óleo, o neroli, que é da flor da laranjeira. Então, o neroli é muito caro, porque a obtenção, para se obter um óleo de flor, é muito caro, né? É muito caro. E já da folha e da casca da laranja, ele fica muito mais em conta, tá certo? Então, o óleo essencial, ele vai depender de onde ele é retirado, se ele é da raiz, da casca, né, da semente, do fruto, enfim. Isso tudo vai variar e com isso também vai variar as suas propriedades, né? Vai depender, as suas propriedades também vai depender da sua composição química. Então, quando a gente estuda aromaterapia, é muito legal. Eu tenho aqui atrás muitos livros sobre aromaterapia e a gente vai, então, desde o lado mais científico, do engenheiro químico, do químico, né? Do farmacêutico que faz o estudo, então, da composição química, até o trabalho lá do terapeuta, né? Que faz o trabalho de verificar questão dos óleos essenciais sob o ponto de vista energético, né? Sabe que ele tem lá, então, a gente consegue, cada óleo essencial tem a sua própria
tem sua própria energia, né? Em hertz, tá certo? E vai lá, ele que vai equilibrar os chakras. Então, é um mundo, né? O estudar aromaterapia assim, é um mundo fantástico, que não tem nunca fim. A gente vai estudando, estudando, estudando e quer estudar cada vez mais, né? Pelas questões que traz pra gente. Em alguns lugares do mundo, os óleos essenciais, eles são registrados, né? A gente tá ouvindo falar bastante de Anvisa aqui agora, né? Então, eles são registrados lá no órgão deles, que é o nosso Anvisa aqui, como medicamentos. Né? A França, por exemplo, a Inglaterra, e são receitados mesmo, e as pessoas usam e tomam e aplicam. No Brasil, eles estão registrados como cosméticos, tá certo? Então, por isso que o uso preferencial no Brasil são as massagens. Então, aí acaba que muita gente fica pensando assim, óleo essencial é só para massagem. Não, ele vai ter muitas ações. É claro que quando eu faço uma massagem com um óleo essencial, ele está sendo absorvido pela pele e está tendo, então, as suas funções todas sendo colocadas em prática, digamos assim. Então, se a pessoa tem insônia, vai ajudar a dormir melhor. Se eu tô passando ali naquela região onde ela tem celulite, vai diminuir a celulite, tá certo? Gordura localizada, enfim. Ele, conforme eu for utilizando e conforme eu for, dependendo da situação que eu quero, eu vou ter o resultado. Então, como eu comecei falando do laranja, né? O laranja, ele é um óleo super em conta e olha só, pro emocional, ele é excelente para insônia, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. Pro físico, ele é ótimo para drenagem. Então, pessoas que têm muito edemas podem usar o óleo de laranja. E para nossa casa, ele é excelente para tirar cheiro de gordura da cozinha. Olha, o mesmo óleo, né? Então, por isso que é importante, quando a gente compra o óleo, a gente saber as ações dele. Porque às vezes eu posso, à noite eu uso para insônia, de manhã eu uso para o edema, né? Ou no fim da tarde que eu tô com a perna inchada. E na hora do almoço eu uso lá para tirar o cheiro de fritura da cozinha. Então veja como isso é muito legal. No meu blog, que é o Estética Terapêutica, www.esteticaterapeutica.com.br, vocês vão ver vários óleos. Tem 23 óleos lá, ficha técnica deles, que vocês podem olhar e dar uma lida e ver para que eles servem. Inclusive eu coloco lá pro emocional, pro físico e para a parte estética, para quem trabalha com estética poder utilizar o óleo essencial, ok? Como que eu vou usar o óleo essencial? A gente pode usar de muitas maneiras, muitas maneiras, ok? Puro cuidado, né? Praticamente todos os óleos não podem ser usados puros sobre a pele, porque eles queimam, tá? Eles podem machucar a pele. Então, eles sempre vão estar diluídos num carreador. Então, aquilo que eu usar para diluir, eu chamo de carreador. Então, eu trouxe aqui para mostrar, eu tenho aqui um óleo vegetal de gergelim. Então, eu posso pegar o meu óleo vegetal de gergelim e pingar as gotas do meu óleo essencial, seja de lavanda ou de alecrim, enfim. Aí eu posso passar na pele, porque ele vai estar diluído, ok? Ele vai estar diluído. Agora, na nossa live de hoje, eu vou falar de duas formas da gente utilizar, porque são muitas, gente. Emanação de travesseiro, bochecho, gargarejo, colar aromático, compressa, máscara, banho, banho de assento, pé dilúvio, que é escalda-pé, manilúvio, que é da mão, né, escalda-mão. Então, são muitas formas que a gente tem. Puro, como eu falei, só a lavanda e o tea tree, mas ainda sempre perguntar para o fabricante se aquele que ele vende pode ser usado puro, para evitar qualquer tipo de problema, ok? Isso. Eu uso o óleo de coco e o óleo de uva para a pele e no cabelo também, mas você está usando só o vegetal.
Então, o que você pode fazer? Então, o André, ele tá falando aqui no Instagram que ele usa o óleo de coco, maravilha, e o óleo de semente de uva para cabelo e para pele. Perfeito. Ele tá fazendo o que, gente? Ele tá fazendo uma fitoterapia. O que é fitoterapia? É quando eu uso uma planta com o objetivo de fazer uma terapia, seja para tratar uma doença física, emocional ou, no caso dele, é para estética, para beleza. Agora, ele pode enriquecer a fitoterapia colocando óleos essenciais. Aí ele vai ter o quê? Uma fitoterapia mais uma aromaterapia, tá certo? Então ele vai associar as duas coisas, desculpa. Isso que é muito legal, tá? Então dá pra fazer isso sim. E aí, claro, a gente vai ter óleos essenciais para cabelo, se é para queda, se é para brilho, se é para caspa, se é para seborreia, né? O melaleuca, excelente. O óleo de melaleuca, também conhecido como tea tree, ele é um dos que pode ser usados puro sobre a pele, tá certo? E, por exemplo, a pessoa tem acne, pode colocar lá direto ali onde está inflamada a acne, o herpes, tá? Quando tem nos dedos que tem a micose, né? Micose de unha, é super indicado. A pessoa usar 2 vezes ao dia, por exemplo, puro óleo de melaleuca na micose, é fantástico, o resultado é muito legal, tá certo? Então, onde você tiver aí processo inflamatório, infeccioso, você pode usar o óleo essencial de melaleuca, ok? Peles muito oleosas. Então, o que vai acontecer? Eu tenho várias formas de utilizar os óleos essenciais e hoje eu quero falar um pouquinho sobre as emoções da pandemia, que eu posso tratar com óleos essenciais, e nós vamos escolher, então, 2 formas para tratar as emoções da pandemia com os óleos essenciais, tá? A primeira delas é no aromatizador. Então, nós temos aquele aromatizador que é super conhecido, que tem em tudo quanto é lugar, que é aquele com vela, e aí eu coloco água em cima e pingo as gotas do óleo essencial. Mas hoje a gente tem aromatizador mais moderno, que não precisa da vela, porque depois quando apaga a vela, o cheiro fica bem ruim, né? E aí eu posso colocar direto no aquele aromatizador elétrico, sem água. Então não precisa nem colocar água. Então eu coloco as gotas, eu vou colocar aí de 12 a 15 gotas do óleo essencial. Eu posso colocar mais de um óleo, eu posso colocar até 4 óleos essenciais no meu difusor, ok? Mas hoje eu procurei trazer uma live em que a gente vai falar de poucos óleos, mas com grande ação para as nossas emoções aqui da pandemia. E uma outra forma de utilizar o óleo essencial, nesse caso específico a gente está falando aqui de emoções da pandemia, seria o escaldapé. Tá? O escaldapé, por si só, já é uma terapia. Né? Por que a gente fala que é a terapia pela água? O que significa SPA? Né? Salute per aqua, quer dizer, saúde pela água. Né? Então, a água é uma terapia, a hidroterapia, certo? Então, é muito legal você só de fazer um escaldapé com uma água quentinha antes de dormir, você já vai com certeza ter um sono melhor. Imagina se você associar a essa água os óleos essenciais. Então, o ideal é que para ser o escaldapé, a água chegue pelo menos até o tornozelo. O bacana seria se você tivesse um balde que coubesse seus pés dentro, que a água fosse até o joelho. Mas se não tem, tá ótimo até o tornozelo. Você vai colocar a água até o joelho, até o tornozelo, e você vai colocar os óleos essenciais. E agora nós vamos conversar então sobre algumas emoções e nós vamos falar também sobre alguns óleos essenciais. Então, eu vou colocar nessa água que vai até o meu tornozelo, eu vou colocar de 10 a 15 gotas. Se eu for colocar mais que um, eu divido. Então, eu vou colocar 2 óleos. Eu posso colocar 7 de um
7 gotas de um, 8 gotas de outro, que vai dar 15. Colocar 3 óleos, eu vou colocar 5 gotas de um, 5 gotas do outro, 5 gotas do outro, que vai dar 15 gotas, tá ok? Então vamos falar um pouquinho das emoções da pandemia. São muitas, ok? A grande coisa que eu quero falar para vocês, emoções como tristeza, isolamento, gera sentimento de solidão, abandono, perfeito. Valéria, nós vamos falar um pouquinho de tudo isso. E a boa notícia, maravilhosa notícia que eu tenho para vocês, é que eu estou escrevendo, tá quase pronto, eu queria ter terminado para hoje, mas eu sou meio perfeccionista e aí acabei não terminando. Eu estou escrevendo um e-book, como tratar, então, as emoções da pandemia com óleos essenciais, e vai ser gratuito, tá? Vai ser gratuito, vocês vão poder receber, quem quiser pode me pedir, tá certo? Eu vou colocar aqui agora, aqui no Instagram eu vou colocar o meu WhatsApp. É que hoje eu estou no Instagram e eu estou também no Facebook, tá? Mas não sei se isso tá dando muito certo, não, porque eu tô meio atrapalhada aqui. 284949, tá? Então aqui tá o meu WhatsApp, ok? Quem depois quiser, vai ficar muito legal. Eu tô pretendendo terminar o quanto antes, 998284949. Só me mandar um oi pedindo, então, o e-book, aonde eu vou falar sobre óleos essenciais para tratar as emoções da pandemia. E também eu vou, claro, a forma de utilizar, tá certo? Porque também não adianta saber, o óleo lavanda é bom, bergamota é bom, tá? E daí eu compro e uso como, né? Então a gente tem que saber como usar. Então acho que a primeira emoção, né? A primeira emoção da pandemia, né, é o medo. Concordam? Que é o medo, né? Quem não tem medo, né? E aí não é só o medo do vírus, da doença, não. É o medo do desemprego, é o medo da fome, né? Depois é o medo que vai aumentar a violência, é o medo de tudo, né? O medo das decisões, das pessoas responsáveis pelas decisões. Um medo, né? E o medo, ela pode ser uma emoção muito dolorosa e muito danosa para nossa saúde, né? Então, assim, claro, vai depender da profundidade e vai depender do tempo, certo? Só que no início a gente tinha uma profundidade grande de medo, mas tinha esperança de que fosse passar logo. Só que agora a gente continua com medo profundo de tudo isso que tá vindo, até aumentou o medo, e ainda a gente tem esse tempo, né? Vai durar mais tanto tempo, vai durar mais tanto tempo. Então esse medo, né, ele tá levando as pessoas, exatamente, o medo tá na nossa realidade, né? Então o medo tá fazendo com que a gente fique amarrado e que vai nos levando a outras emoções. Então, do medo eu vou ter a ansiedade, daí eu vou ter o pavor, né, que é o medo triplicado, e aí eu já começo a ter outros sentimentos. Mas vamos falar um pouquinho, então, se quiserem anotar ou depois me pedir o e-book. Lá no e-book vai estar bem definidinho lá para vocês, como é que é e tudo certinho. Manjericão, o óleo essencial de manjericão. Por que ele é bom para o medo? Porque ele diminui a aceleração cardíaca. Quem é que o coração não dispara quando tá com medo de alguma coisa? Então, o manjericão ele vai ajudar nesse sentido. E mais, ele clareia e fortalece a mente e restaura a pessoa. O que é restaurar a pessoa? É trazer para a realidade
Isso é restaurar a pessoa, trazê-la para a realidade. Eu brinco sempre, eu digo que o manjericão, ele faz o papel daquela pessoa que quando você perde a noção, que você se apavora, vem te dar um tapa para você se... fulano, pá, né, para você voltar para a realidade. Eu diria que o manjericão, ele faz isso, né? Ele te restaura, ele te traz para a realidade, tá certo? Outro óleo, bergamota. Vocês vão ver que o bergamota o bergamota e o lavanda são os reis da noite. Eles estão aqui em quase tudo, tá? Ele é um neurotônico, ele tá aqui no medo porque ele é um neurotônico, ele incrementa a coragem. Ele é um estimulante, tá? Ele estimula o quê? A pessoa que pelo medo se deprime, tá? Porque o medo pode levar a várias coisas. Agora, a pessoa que deprime pelo medo, o bergamota é o óleo, entenderam? Quer dizer, porque eu posso ter, por exemplo, a pessoa com medo e que fica ansiosa por conta do medo. Aí, eu vou ter uma outra opção de óleo. Lavanda ajuda a dormir. Alivia as tensões musculares. Por que isso é importante? Trava tudo, não trava? A pessoa tá com medo, ela fica assim, né? Ela trava, tá? Então, o lavanda, ele tem essa ação anti-espasmódica. Então, é muito legal esses 3 óleos. Então, voltando lá, medo, manjericão, bergamota e lavanda. Precisa comprar os 3? Não, se você tiver um deles, tá bom. Agora, claro, você tem um baita de um medo. Você tá entendendo que isso aqui ainda vai demorar muito tempo. O medo tá te fazendo perder o controle. As coisas estão ficando muito mais complicadas na sua vida por conta do medo. Vale a pena investir e comprar um manjericão, bergamota e lavanda. E aí, como que você vai usar? Ou você vai colocar 15 gotas no seu aromatizador e deixar ele ligado ao longo do dia, ou à noite, ou você vai fazer o escalda-pé à noite, antes de dormir. Aguinha quente, 5 gotas de cada, 10 minutos de escalda-pé, sai dali, coloca uma meinha para o pé não esfriar e vai dormir. Vai deitar, não vai ficar andando por aí descalço, nem tomando friagem. Um outro sentimento que veio com a pandemia, a raiva, né? Sentimento de protesto. A gente protesta, a gente quer saber de quem que é a culpa, né? A culpa é desse que mandou o vírus, a culpa é daquele que não comprou a vacina. Então, assim, esse sentimento de protesto, indignação. A gente fica indignado, né? Logo esse ano que eu tinha escrito as minhas metas, logo esse ano que eu tinha arrumado um emprego super bom, né? Logo esse ano que eu tinha resolvido que eu ia ter filho. Então, é uma indignação enorme que vem, tá certo? E também uma frustração. Então, a raiva leva também a uma frustração. E nós temos graus de raiva, tá? Desde aquela impaciência e um aborrecimento, que você fica meio irritadiço, meio aborrecido, até a fúria ou a ira, que a gente tem visto muito, né? O cara chega e fala assim, sabe que você podia fazer a gentileza de usar a máscara? Pronto. Já pega, já bate, já tira o revólver, já mata, né? É o que a gente tem visto hoje, fúria, muita fúria, por conta desse sentimento dessa emoção, né? Chamada raiva. E o que nós vamos fazer com a raiva? Olha o bergamota aí de novo. Calmante, aí ele tá porque ele é calmante sedativo, promove o otimismo, ajuda a encarar os sentimentos reprimidos, até a raiva reprimida, porque ela também é perigosa. A pessoa nem aparenta que tá com raiva e quando aparenta já quebra tudo, já complica bem a situação. A lavanda de novo, ó. Ela é calmante, sedativa, ajuda a amenizar a dor emocional da frustração. Então, aquela dor que você tem de frustração, porque você tinha arrumado um emprego super legal e a pandemia
estragou a tua vida, é porque você tinha um projeto de viajar, estava até com a passagem comprada e a pandemia esculhambou com tudo, então a lavanda vai ajudar a lidar com essa dor da frustração, tá? E ela também ajuda a lidar com a raiva contida. Laranja, ele tá aqui porque é calmante, sedativo, é excelente para insônia. E é sempre bom dormir quando a gente tá com essas emoções. E o limão eu achei uma graça, né? O limão, ele é para pessoa esquentada e aborrecida. Então, sabe aquela pessoa esquentada? Famoso pavio curto? Óleo essencial de limão nela, tá? Sofrimento. Então, o sofrimento. Oi, Dani, Juliana, Laísa, tudo bem com vocês? Então, o sofrimento, olha, tá? O sofrimento, o que que é, gente? Pesar profundo, aflição, angústia, dor e melancolia. Então, as pessoas que estão perdendo os seus parentes, até mesmo quem não está, de ficar vendo lá na TV, a pessoa chora porque eu perdi minha mãe, porque não tinha para onde levar. Então, a gente está passando por esse pesar junto, esse pesar profundo. Isso está levando a um sofrimento. E como é que a gente trata, então, esse sofrimento? Olíbano, tá? O óleo essencial de olíbano suaviza as dores mentais. Não as dores físicas, as dores mentais. Manjerona eleva o ânimo, ameniza a sensação de solidão, ok? E a lavanda, que ela é sedativa, relaxa a mente, facilita o sono. Então, até agora, a lavanda já se repetiu em todas as emoções que eu falei para vocês, tá ok? Yolanda, tudo bem? Jóia. Então, nós falamos aqui do medo, da raiva, do sofrimento. Agora nós vamos falar da culpa. E a culpa é complicada, né? É o chefe que tá com culpa porque teve que baixar o salário ou teve que demitir. É o empregado que tá com culpa porque tá recebendo salário e não tá indo trabalhar. É aquele que saiu pra balada e trouxe o vírus pra dentro de casa. E assim vai. Então é culpa em cima de culpa, porque eu podia ter feito assim, eu fiz assado, né? Porque eu não devia ter ido, porque eu não devia ter ficado, porque eu não devia... Tá certo? Então, assim, é muita culpa. E a culpa leva ao remorso e à vergonha. A pessoa fica com vergonha de ter feito aquilo que ela fez, tá? Quem vai ajudar? Alecrim, que é desintoxicante. E a ação dele aqui é para desintoxicar mesmo essa dor mental, essa cabeça cheia, pessoa remoendo, tá? O alecrim tira essa coisa que está remoendo dentro da cabeça da pessoa. O lavanda, que trata a angústia e a autocondenação e ajuda na aceitação, o óleo de lavanda faz isso. E o olíbano, que trata emoções de família, tá? E vai elevar o ânimo. Então, aquelas brigas de família, aquela confusão, imagina, o cara saiu, trouxe o vírus para casa, daí morreu a avó, em tudo isso o olíbano pode ajudar. Mais uma emoção que a gente está percebendo: apatia, letargia, indiferença, tédio. A gente tem percebido isso muito nas crianças. Imagina o tédio de uma criança que está acostumada, de manhã vai pro futebol, vai pro karatê, não sei pra onde, corre na rua, brinca, joga bola, depois vai pra escola, depois tem tarefa, agora tá trancada em casa, tá certo? E a mãe ainda quer regular o celular, e daí não pode jogar bola no prédio, porque o prédio proibiu. Então, esse tá complicado. Quem vai ajudar nisso aí? O alecrim, tá? Que ele vai estimular a mente, aumentar a percepção e a criatividade. E o hortelã-pimenta, que vai atenuar a fadiga mental e a apatia, certo? Quero falar ainda da fadiga e exaustão. Muita gente fadigado, sobrecarga, aquelas famílias que nunca souberam dividir trabalho e sempre sobrecarregou uma pessoa, só um membro só da família, e ainda continua assim, essa pessoa está extremamente fadigada e exausta. Porque aí agora ela tem que cuidar da criança, que antigamente ia para a escola, então ficava lá na escola.
Agora não vai. Ela tem que continuar fazendo o trabalho home care, aí com a criança junto. Aí ainda tem que cuidar para o chefe não ficar chateado. E ainda tem que fazer os afazeres de casa, porque ela não pode mais trazer a diarista para dentro da casa dela. Então veja, aí o que nós vamos fazer com essa pessoa que está nessa situação? Manjericão, bergamota, hortelã-pimenta e o alecrim, tá certo? Então esses são os óleos essenciais. Lembrando, eu passei alguns para vocês, aí depois eu tenho aqui para ansiedade, autoestima, confiança, depressão, insegurança, irritabilidade, pânico, tá certo? Memória e concentração, estresse, solidão, ciúme, afrodisíaco, até afrodisíaco eu pus aqui, mau humor, pro perdão e pro equilíbrio. Mas isso tudo eu vou colocar para vocês então nesse e-book maravilhoso que vai ser gratuito, que eu vou mandar para vocês, e que vocês me mandam um oi ali pelo meu WhatsApp ou pelo, enfim, como vocês quiserem aí. Eu tô lá no Facebook também, Fátima Losso, e aqui é o Fátima Losso Estética Terapêutica, tá? No meu blog vocês podem dar uma olhadinha lá nos óleos essenciais, e aí vocês vão receber esse material quando eu terminar o e-book, que eu espero e vai ser logo, tá bom? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Laís, Yolanda, André? Então, gente, seria isso, né? Lembrando que essas emoções que nós estamos vivenciando nesse momento, elas precisam ser controladas, porque senão a gente vai adoecer, porque a doença física, ela começa primeiro na emoção, depois ela vem para o corpo físico, então nós temos que controlar. Tem várias coisas, eu já falei aqui numa live sobre os florais de Bach, e agora hoje eu tô falando então sobre a utilização dos óleos essenciais para tratar essas emoções. Quero agradecer então, porque a gente já tá bem com horário aqui, agradecer muito vocês que participaram, que tenham uma excelente noite, lembrando que quem não tá conseguindo dormir, o óleo de lavanda e o óleo de laranja são maravilhosos, tá certo? O óleo de laranja ajuda com alegria? Sim, sim. Inclusive, André, eu tenho uma sinergia com alguns óleos essenciais, que é a sinergia da alegria. E o óleo essencial é o que mais tem, é o óleo de laranja. O óleo essencial de laranja é a quantidade maior que tem, é o óleo da alegria. Olha que legal, tá? Então, o óleo da alegria, muito bom, tá certo? Para os dias complicados, os dias estão complicados. Agora a gente teria que ver assim, que sentimento que você está tendo com o dia complicado. Você está ficando com raiva? Você está ficando deprimida? Você está perdendo o sono? Você está triste? Você está sofrendo? Né? Você está ansiosa? Porque aí, dependendo de tudo isso, vai depender o óleo. Agora, a dica que eu dou para vocês, e vocês que acompanharam aqui, viram que óleo que se repete? Lavanda. Tanto que na chamada que eu fiz para a live, eu coloquei lá: venha conhecer o óleo que pode lidar com as emoções da pandemia. Então, lavanda, tá certo? Lavanda, então, Yolanda, porque daí você vai ficar menos tensa. Lembra que ele ajuda também no relaxamento da musculatura, você vai dormir melhor. Então, lavanda. Como que você vai usar a lavanda? Você pode colocar no aromatizador, fazer o escaldapé, ou lavanda, como ele já pode ser usado puro, você pode colocar um chumaço de algodão com umas 2, 3 gotas do óleo de lavanda e colocar embaixo do travesseiro, tá? E aí você vai dormir tranquilamente. Gente, não é usar um dia só e achar que vai resolver. Tem que usar sistematicamente até ter esse controle dessa emoção, até melhorar o sono, tá certo? Fazer um relaxamento como um todo. Então, vale a pena. Pode fazer assim com lavanda, colocar um chumacinho de algodão embaixo do travesseiro, tá certo?
Alguma pergunta mais? Ok? Faça isso, Yolanda, você vai ver que é maravilhoso. O óleo essencial de lavanda é assim, é para ter na bolsa e levar junto com quem faz florais de bar, junto com o resque, levar os dois juntos, porque eles nos tira de muitas encrencas, sem contar que para queimadura ele é espetacular. Hoje não dá tempo da gente falar muito sobre cada um deles, mas pelo menos deu para vocês terem uma ideia. Gente, se não tem mais pergunta, quero agradecer. Foi um prazer enorme estar aqui falando sobre isso, porque a gente tem que se cuidar para a gente não ficar uma sociedade totalmente doente depois que isso tudo passar. E as doenças físicas, elas vêm em função das doenças emocionais que nós estamos passando. Tá ok? Obrigado para quem ficou aqui comigo. E um grande abraço, um beijo e até a próxima. Um beijo. Tchau.